Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Nós estamos aqui no primeiro item. Vamos começar o estudo desse capítulo. Nos traz o seguinte: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. O ensinamento que nos foi dado por Jesus está no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. E aí Kardec nos auxilia a compreender este ensinamento. Ele nos traz assim: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Ou mesmo a gente poderia ir um pouco mais além, né? Em que nós sabemos que, dado o progresso espiritual, este processo no qual todos nós estamos imersos, né? Nós estamos passando por esse progresso. Esta condição, por exemplo, como é tratada aqui, né, de um espírito como sendo mau, não é uma situação perpétua, não é uma característica perpétua, simplesmente temporária. Este espírito, que é mais ignorante do que mau, ele está numa condição temporária em que ele, seja por egoísmo, seja por vaidade, seja mesmo por ignorância, ele pratica algo, né, que, no nosso entender, seria negativo. Mas esse espírito, ele vai compreender, uma hora ou outra, o erro no qual ele se encontra. E, neste momento, a partir do momento em que ele reconhece o seu erro, onde ele entende que aquilo mais causa mal a si mesmo, ele então muda o seu proceder. Obviamente que para chegar a este momento, é o que nós, né, entendemos como um ponto em que a gente se arrepende, né, até ele chegar nesse momento do arrependimento, que é essa compreensão daquele equívoco em que ele se encontrava e esta compreensão resultando em uma vontade de redirecionar os seus caminhos, né, esta condição pode ser que ela chegue, né, através de situações muito dolorosas. Então, pode ser que o sofrimento no qual o espírito se encontra, resultado das suas próprias ações, resulte para ele neste momento de despertar e faz com que ele altere ali os seus pensamentos, os seus desejos, e com isso ele segue por um novo caminho. Nesse novo caminho, então, ele continua o seu progresso. E essa condição de ser mal é apenas uma condição temporária. Nós, então, normalmente associamos a uma inferioridade, ou, na verdade, a um espírito inferior. Um espírito inferior com relação a outros, por exemplo, mais superiores, né? Evidentemente. Então, é importante a gente compreender, né, quando a gente fala sobre espíritos maus, isso é uma condição temporária e não é perpétua. Além disso, Deus nos criou todos simples e ignorantes, sem saber. Quer dizer que nós estamos todos aprendendo. E nós também estivemos em condições de ignorância, de prática de atos equivocados, se ainda a gente não continua fazendo, né, estes atos. Então, continuando aqui, né, sobre essa faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, né, esse dom Deus lhe dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Isso é muito importante. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, é muito importante a gente compreender isso, né? A mediunidade, ela não nos foi concedida como uma maneira de nós ganharmos a vida, como nós fazemos com uma profissão usual, né, em que a gente se prepara, a gente investe nosso tempo, nosso dinheiro, né, para nos capacitarmos naquela determinada disciplina, e aí a gente vir a trabalhar com aquilo como um meio necessário, inclusive, para o nosso sustento. Quando nós estamos falando de mediunidade, nós temos que primeiro reconhecer a seguinte questão: somos espíritos ainda muito limitados, somos espíritos ainda muito endividados, somos espíritos que ainda precisam aprender, que ainda precisam resgatar, que ainda precisam passar por provações. Basta a gente fazer uma análise de nós mesmos, das nossas imperfeições, e nós vamos compreender que não somos espíritos, como esclarecido pela doutrina espírita, espíritos superiores. Ainda não chegamos nesse patamar. Somos espíritos ainda limitados, somos espíritos que ainda precisam passar por situações em que nós vamos, além de resgatar os equívocos do passado, passar pelas situações para que o nosso progresso espiritual aconteça de uma maneira mais rápida. Por isso passamos por essas expiações e por essas provas, com o objetivo de progredirmos, né? Então, dentro dessa compreensão da nossa própria situação, entendemos que não somos espíritos que já evoluíram suficientemente para adquirir uma faculdade tão preciosa como essa por conta de um nosso merecimento. Ou seja, nós não estamos ainda numa condição espiritual, de um progresso espiritual realizado dentro de nós mesmos, em que as faculdades espirituais nossas já alcançaram esta amplitude na qual nós, através do amor, da prática da caridade, do desinteresse, né, conseguimos praticar esses atos. O que acontece é que
esta faculdade nos foi concedida como um empréstimo, como algo que nos foi emprestado para que nós pudéssemos aliviar o sofrimento dos outros e também para o esclarecimento. É isso que nos está sendo trazido aqui. Essa faculdade, portanto, como meio de alívio e de esclarecimento, já que nós recebemos ela de maneira gratuita, nós não temos o direito de fazer nenhuma cobrança por isso. Né? Além disso, se nós estivéssemos já em um ponto espiritual, num progresso espiritual em que nós já compreendêssemos a sublimidade desta faculdade, né, nós ali já reconheceríamos que isso não vem de nós, mas sim de Deus. E nesse caso, nós nunca faríamos a cobrança de algo como isso. Né? O progresso espiritual desta condição já daria ao espírito que adquiriu a faculdade, né? Aliás, o espírito que progrediu e adquiriu todas essas faculdades, ele já compreende a sublimidade dessa faculdade e isso nem passaria pela cabeça dele. Mas para nós, ainda espíritos muito limitados, é necessário que a gente aprenda, que a gente entenda, que a gente saiba que isso não deve ser cobrado. Se nós não tivéssemos que aprender, não teria sido ensinado por Jesus. Se está ali, é para que a gente aprenda. Então, ele nos recomenda que não dessemos, aliás, não cobrássemos por aquilo que recebemos de maneira gratuita. Isso é muito importante de entender. Além disso, né, nós precisamos compreender uma coisa muito importante. Aquilo que nós estamos cobrando, ou estaríamos cobrando, vamos colocar assim, por essas faculdades mediúnicas, nem sempre vão ser de cunho financeiro. Né? Ou seja, nós não estaríamos nem sempre cobrando financeiramente. Olha só o que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns. Essa parte aqui está no capítulo 28, essa aqui é da parte segunda, né, do Livro dos Médiuns, lá do charlatanismo e do embuste, falando dos médiuns interesseiros. Separei 2 pontos aqui para a gente ler, 305 e 306. Olha só o que ele fala. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar, da circunstância que, independentemente da vontade deles, que sejam obstáculos à vinda, enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influências sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse, a todas as horas do dia, às ordens de um empresário de sessão e submisso às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Né? Vamos dar uma pausa aqui para a gente comentar. Ora, se nós estamos falando de uma cobrança, seja ela aqui de cunho monetário, por exemplo, né, se nós estamos falando de cobrança, quer dizer que, para isso, haveriam de existir clientes. E esses clientes, sejam de qualquer aspecto que fosse, né, apareceriam na hora que lhe conviesse. Então, este médium estaria de estar disponível na hora necessária ali, né, para o atendimento daquela pessoa. Nesse caso, o que a gente tem que entender? Médium é um intérprete dos espíritos. Ele é um meio pelo qual os espíritos podem manifestar-se. Então, se nós estamos falando de mediunidade, quer dizer que este médium necessitaria estar assistido pelo espírito que o acompanha. Né? E neste caso, se existe, portanto, alguém que vem para uma sessão em que, né, ele estabelece um horário para que ali sejam satisfeitas algumas das demandas, né, por essa pessoa que vem, né, ao encontro do médium em um determinado horário, este espírito também teria de estar disponível. E aí é o questionamento que Kardec nos faz. Como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de sessão e submisso às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Então, aí também, né, é importante a gente lembrar, mesmo para aqueles que não são os médios, mas para os outros que muitas das vezes se interessam em ir até alguém que se diz médium para esse tipo de atendimento. Fiquem sabendo que dentro deste contexto, né, o médium pode estar sendo assistido por um espírito, mas qual é a qualidade moral deste espírito? O que será que, de fato, seria trazido como informação? Então, né, é importante a gente lembrar que os espíritos que estão do outro lado se manifestando, eles vão apresentar também condições de progresso espiritual muito diferentes entre si. E aquele espírito que está trazendo uma mensagem, né, nem sempre é um espírito superior. E neste caso especificamente, né, em que se trata de uma cobrança, né, é muito provável que seja um espírito que está se divertindo às custas da situação. E, além disso, pode ser que essa pessoa que se diz médium não está nem mesmo sendo assistida por um espírito, né, no sentido de apresentar uma faculdade mediúnica e ali de ser um intérprete. Né? Ali você pode, inclusive, estar sendo, né, encontrando um charlatão, né, como o Kardec nos está trazendo aqui, né, charlatanismo. Então é importante a gente entender a necessidade da cautela com relação a esse tipo de situação. Né? Como nós falamos, a mediunidade ela deve ser utilizada em favor das pessoas, com o objetivo de aliviar e de esclarecer
Mas não é esclarecimento com relação ao futuro da pessoa, né, como uma maneira de satisfazer curiosidade. É o que nos foi trazido aqui também, né? Não se deve fazer objeto de comércio, nem de especulação. É exatamente isso, né? Ir até um médio, né, para que a gente possa obter informações a respeito da nossa vida, o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer, e se eu fizer assim, eu vou ter sucesso no meu negócio, né? O que aquela pessoa está aprontando, fazendo na vida, né? O que eu tenho que fazer, o que vai acontecer comigo se eu seguir por esse caminho. Não é para ser usado dessa maneira. Esse não é o tipo de esclarecimento que se espera da mediunidade. O esclarecimento que se deve buscar com a faculdade mediúnica, né, que nós estamos falando aqui, é com o objetivo da propagação da fé. O que quer dizer? É de que esta faculdade seja utilizada para o esclarecimento daquela pessoa nos seus aspectos morais, para encorajar, para trazer consolo, para fazer com que ela consiga enxergar a sua vida de maneira diferente, né? Nós estamos lendo aqui uma obra em que ela, por si só, é o resultado das manifestações espíritas. Porque nós temos os ensinos dos espíritos que foram trazidos, dos quais Kardec fez todo uma preparação, uma compilação, uma organização para nos trazer essas obras. E dali mesmo, ele tirou toda a fundamentação da tese que ele nos traz, da vida dos espíritos, das relações existentes entre os espíritos e os encarnados, os objetivos da vida, né, as relações do além-túmulo, o que acontece depois da existência corpórea. Portanto, isso tudo é resultado de um esclarecimento que vem do plano espiritual. Mas é esse tipo de esclarecimento que faz com que as pessoas busquem a sua transformação moral, porque elas compreendem a sua essência espiritual, de onde elas vêm e para onde elas vão. É esse o tipo de esclarecimento que se busca com a mediunidade, e não simplesmente um esclarecimento com relação a curiosidades, coisas banais. Não é isso, né, que se busca. Então, olha só, Kardec continua aqui, voltando no livro dos médiuns, né, no item 305. Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos, ou seja, eles têm, vamos colocar em outras palavras, né, do nosso dia a dia, eles têm horror a tudo que cheira à cobiça e ao egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais. Como, então, admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Repugna pensar isso e seria preciso conhecer, muito pouco a natureza do mundo espírita, para acreditar-se que tal coisa seja possível, né? Ou seja, para aqueles que gostariam de compreender um pouco melhor com relação a esse tipo de intercâmbio, procurem entender, né, as obras aqui espíritas. Leia o livro dos espíritos, leia o livro dos médiuns, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos entender nessas obras que os espíritos superiores, aqueles realmente dedicados à consolação ou ao esclarecimento, eles não estão sujeitos a serem meios para que os encarnados possam ganhar dinheiro, possam alimentar a sua cobiça e o seu egoísmo. Né? Eles não estão disponíveis eles não estão disponíveis para se prestar a esse tipo de trabalho, né? Mas eles deixam aquele que quer se enganar a seguir, né, o caminho que ele escolheu, porque eles não vão ferir o nosso livre arbítrio. O que vai acontecer é que eles se afastam e neste afastamento, evidentemente, né, se cria ali a margem para que espíritos, né, inferiores se aproximem e aí, né, o caminho está aberto para inúmeros tipos de obsessão, né, em que esses espíritos inferiores exercem influência sobre o médium ou mesmo sobre a pessoa que ali busca a satisfação dessas curiosidades. Né? Não é para que isso aconteça. Né? Então, continuando. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos, que nós estávamos falando no começo. Né? Pode ser que exista mesmo um espírito ali que esteja manifestando. Nesse caso, é um espírito que está se divertindo à custa de todos que estão ali buscando esse tipo de satisfação. Né? Estas só reflexões dão a ver o grau da confiança que se deve dispensar à comunicação deste dia. Ademais, para que serviriam hoje médiuns pagos? Desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre seus amigos ou no círculo de suas relações. Olha só, é importante isso. Né? Para que pagar? Sendo que existem locais específicos, por exemplo, na casa espírita, em que nós podemos encontrar este tipo de trabalho, né, vamos colocar assim, direcionado para o bem, direcionado para o seu bom uso, em que os médiuns ali estão com propósitos sinceros de atendimento, de trabalho, de esforço pelo bem do próximo, com os propósitos de aliviar, de esclarecer. Então, né, não haveria o porquê de haver aqueles que se dizem médiuns para cobrar algo, né, daqueles que têm a vontade de satisfazer as suas curiosidades.
né? A gente poderia pensar assim, mas tem pessoas que vão até esses lugares porque realmente lá eles vão ter acesso a esse tipo de curiosidade. E se eles estivessem indo para a casa espírita, né, ali, o que aconteceria? Ia ser os esclarecimentos com relação à necessidade da transformação moral, né, do estudo, etc. E o que a pessoa quer? O caminho mais fácil, talvez. E aí é importante refletir sobre tudo isso que nós estamos lendo aqui. Se não for pelo próprio médium, vai ser por um espírito que está enganando, já que os espíritos superiores, os espíritos que estão com bons interesses, eles se afastam daqueles médiuns que usam da sua faculdade para ganharem lucros materiais de qualquer aspecto. Né? E aí, uma observação muito importante aqui nesse 306. Nós comentamos no comecinho. Olha só. Médios interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Olha que interessante isso. Porque quando a gente vai ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente, de primeira, né, de cara, a gente associa a isso a não cobrar materialmente. E quando a gente pega nessa passagem, a gente fala assim, mas eu não estou cobrando, né? Esse ensinamento não é para mim. Olha só. A gente pega e fala assim, esse ensinamento não é para mim. É porque eu sei que eu não vou cobrar. Mas, como nós comentamos no começo, se Jesus nos ensinou, é porque nós temos que aprender ainda. Né? Então Kardec já está nos alertando aqui também, olha só. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam como uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Ou seja, né, aqui a gente pode não estar interessado no ganho material, mas a gente pode estar interessado em ganho de status, de reconhecimento, de ser ali tratado com deferência, né, ou seja, com que as pessoas te vejam ali de uma maneira diferente, né, aquele médium, enfim, aquele cuidado que aqui no livro dos médios é sempre muito tratado, né? A questão da vaidade, a questão do orgulho do médium, são pontos fracos dos médios, né? De todos nós aqui, mas dos médios especialmente, porque em se tratando muitas vezes de transmitir algo que não vem do próprio médium, já que ele está sendo um intérprete, muitas das vezes aquele reconhecimento, né, aquela gratidão daqueles que recebem aquela mensagem, aquele consolo, né, aquele auxílio, podem infundir no médium, já que ele já tem ali, né, as raízes relacionadas ao orgulho e à vaidade. Esse reconhecimento pode ser que gere, desperte no médium, se ele não toma cuidado, né, esses sentimentos de vaidade, de orgulho, que são muito perigosos. Porque é como nós estamos vendo aqui. Aí é que os espíritos realmente se aproveitam para alimentar esses sentimentos negativos. É muito perigoso. Né? É o que a gente vê aqui no livro dos médios esclarecendo sobre, né, a queda dos médios. Então é muito importante a gente refletir. Quando nós estamos falando sobre isso, né, dom de curar, de não pagar, não cobrar, não é só com relação a meios materiais. Né? É também não esperar reconhecimento. É também não esperar, né, que a gente tenha ali esse ar criado em torno, né, do médium, né? Não alimentar esse tipo de vaidade. Isso é muito importante. Né? E aí, o Kardec termina aqui, né, nessa parte. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja e não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil for insistir mais sobre esse ponto. Faz muito sentido. Né? É muito claro. E basta que a gente reflita um pouco para que a gente compreenda essas questões. Mas é algo que ainda nós vemos acontecendo bastante. Né? Então, é muito importante, pessoal, da gente refletir um pouco sobre essa questão de comércio, especulação e de fazer como meio de vida a faculdade mediúnica. Aqueles que não são médios, né? Mas que frequentam o centro espírita, por exemplo, né? Quais são os cuidados que a gente também tem que ter? E que são, de certa maneira, ações de caridade para com os médios. Olha só, é de tomar cuidado para não, como fala, inflar os sentimentos de vaidade do médium, para que não ficar ali, vamos colocar nas palavras do nosso dia a dia aqui, endeusando o médium. Ele recebeu uma faculdade como empréstimo e ele está tendo todo o trabalho para utilizá-la em favor do próximo. Para que a gente possa auxiliar ele a cumprir esta provação, passar por essa provação, é importante que a gente auxilie ele de uma maneira em que a gente não vai, como fala, inflar essa vaidade nele. Então, não endeusar o médium, não ficar, nossa, mas você viu aquilo que você falou, né? O que o Espírito falou através de você, nossa, você viu o Espírito que falou? Não, não faz bem isso para o médium. Né? É, é, é que a gente tem que seguir um exemplo de humildade, né, nesse momento, né, por parte dos médiuns, né, principalmente, de reconhecer que estas faculdades são concedidas por Deus,
né? O espírito ele vai adquirindo, né? Ele vai, pelo seu próprio mérito, né, ampliando as suas faculdades espirituais. Mas quem concede tudo é Deus. E no caso de ser instrumento para os espíritos, né, se comunicarem, a gente tem que ver, é uma inteligência terceira, ou seja, uma outra inteligência que não a sua, está transmitindo algo com o seu meio, ok? Mas que passa através de você algo que vem de outro. Então a gente não pode se orgulhar, né, por aquilo que foi dito, que foi trazido como mensagem, para que a gente tenha esse cuidado, né? Muito importante. Eu queria destacar uma outra questão, né, que eu peguei aqui numa passagem, aqui do livro, né, Sexo e Obsessão, do espírito Manuel Flamengo de Miranda, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, no finzinho do capítulo, do livro, aliás, essa parte aqui, né, o Manuel Flamengo de Miranda ele fala assim pra gente: o conhecimento do espiritismo aumenta a responsabilidade do indivíduo, porque lhe dá instrumentos hábeis para a transformação íntima para melhor, demonstrando-lhe a continuidade da vida após a morte física e os resultados que advêm da conduta mantida antes da desencarnação. Dessa maneira, a doutrina tem por meta libertar o ser humano da ignorância e do mal, abrindo espaços para a instalação do bem e do conhecimento que felicita, ao tempo que impulsiona a ação dignificadora, através da qual é possível a paz com a própria consciência. Não basta saber, torna-se imprescindível aplicar de maneira útil o conhecimento que possa auxiliar o próprio como o progresso da sociedade. Tudo que nós estamos lendo, então, pessoal, estudando, aprendendo com a doutrina espírita, né, isso tudo é para que a gente possa transformar a nós mesmos, através da prática do bem, através da caridade, através do amor para com o próximo, né, e resumindo tudo, relembrando os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né. Então, que a gente possa sempre refletir sobre o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos são trazidos, né? O que nós também passamos para os outros que talvez não sejam nem não conheçam com profundidade os conhecimentos, né, os esclarecimentos que a doutrina nos traz, para que a gente possa auxiliar essas pessoas, por exemplo, a enxergar melhor o propósito deste intercâmbio espiritual, que é muito diferente de apenas satisfação de curiosidades. Tem outros propósitos, outros propósitos. Se for, né, como nós estamos aqui compreendendo, para o alívio dos sofrimentos, sejam dos desencarnados, sejam dos encarnados, tanto quanto a propagação do conhecimento da vida espiritual. É esse que é o objetivo, né? Então que a gente possa refletir. Eu tinha até trazido algumas outras mensagens para a gente ler, né, mas eu vou deixar aqui como um convite para a leitura, né? Dons. Esta mensagem está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né, do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier. Né? Está no capítulo 52, chama-se Dons. Né? É muito, muito importante esta leitura aqui. Né? E, então é isso, pessoal. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, aos bons amigos que nos inspiraram. Essa pequena reflexão, né? Mas agradeço a vocês também por terem nos escutado hoje. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.